Deus abençoe você que me assiste no nome de Jesus, que Deus te enche de graça e de paz neste dia. Vamos orar ao Senhor juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, meu Deus, por este momento que estamos diante da palavra do Senhor. Que ela produza em nós frutos, meu Deus, que essa pessoa que assiste esse vídeo, seja qual for o problema dela, que o Senhor entre com providência agora no nome de Jesus. E que haja, ó Deus, testemunho nas igrejas, nos vizinhos, em qualquer lugar que elas estejam, que esta pessoa esteja, de que o Senhor ouviu a nossa oração e a abençoou no nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre espaço nas nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos exercitá-la sempre, crendo de que o Senhor é bom, maravilhoso e santo, e é o Senhor quem fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Sigamos felizes, diante da palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 24, versículo 13, 14 e a parte A do versículo 15. E o título da nossa mensagem de hoje é Como proceder diante do agir de Deus? É uma pergunta, eu gosto de perguntas. Como proceder diante do agir de Deus? Leiamos então a Bíblia, Gênesis capítulo 24, versículo 13 e 14, e a parte A do 15, que diz assim: Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água do poço. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro e peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que o Senhor designou para ser do teu servo a esposa. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. E a parte A do versículo 15 diz assim: Antes que acabasse de orar, saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Olha que lindo! Antes que acabasse de orar, antes que acabasse de fazer uma tremenda prova a Deus. Isso é maravilhoso. Na mensagem de ontem, na nossa meditação, nós fizemos uma pergunta também: como Deus se fez conhecido? E hoje vamos falar exatamente como proceder diante do agir de Deus. Ali então estava um mordomo, o mordomo de Abraão, que tinha chegado na sua missão, já estava ali diante do poço, ajoelhou seus camelos, como eu disse ontem, Seus homens ficaram ali à parte, e ele então chega junto ao poço e começa a orar a Deus. A viagem dele foi bem sucedida, nenhum roubo, nenhum ladrão, Esses ladrões do deserto, ladrões das rodovias, não estavam ali roubando ele, porque o anjo do Senhor estava preparando o caminho, Um anjo do Senhor estava a serviço daquele mordomo, como profetizara a Abraão. E ele então estava ali agora diante do poço, chegou no local onde as filhas dos homens da cidade viriam buscar água no final da tardezinha. E o que acontece? Ele estava ali então e resolve orar ao Senhor. E pede a Deus uma prova que parecia impossível de acontecer. Eu vou ficar aqui, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor que graciosamente abençoe o meu senhor Abraão. E se o Senhor fizer isso que eu estou falando, é sinal de que eu estou bem sucedido nesta viagem, eu tive sucesso nessa viagem. Eu vou pedir a uma das filhas dos homens que me dê de beber, que ela abaixe o seu cântaro. Isso parece impossível, porque ele estava junto à fonte, porque ele não tirou água por si mesmo. Então ele diz, não, a prova será esta. E o resultado dessa prova é um sinal de que o Senhor respondeu com sucesso, abençoando o meu senhor
a Abraão. Eu disse ontem que o jargão que este homem, a frase que ele usou, virou um jargão até mesmo para Deus. Deus passou a repetir o que esse mordomo falou, se apresentando e se fazendo conhecido como Deus de Abraão. Foi esse mordomo que falou, ó Senhor, e disse, Deus de Abraão, o meu Senhor. Isto ficou registrado na história e Deus sempre se manifestou. E hoje nós conhecemos Deus, não como o Deus de Adão, o Deus de Abel, o Deus de Noé, né? Nenhum desses nós conhecemos como o Deus deles, mas conhecemos o Deus como o Deus de Abraão. Toda a terra repete aquilo que o mordomo falou e o próprio Deus repetiu depois dizendo, eu sou quem eu sou, o Deus de Abraão. Glória a Deus por isso. Então ele estava orando e dizendo, a mulher que eu pedir água, a moça que eu pedir água, e dizer, baixa o seu cântaro e deixa que eu beba água. E ela disser, beba tu, e depois eu darei também aos teus camelos. Ah, você nem imagina o que estava pedindo aquele mordomo. O que estava provando de Deus aquele mordomo, porque ele tinha 10 camelos. 10 camelos, cada camelo beberia aproximadamente 130 litros de água. Então estamos falando de 1.300 litros de água após aquele homem beber, que ela teria que servir apressadamente aos seus camelos, porque ela também teria que levar água para casa. Ela foi ali buscar água para sua casa. E de repente, antes dele terminar de orar, ele abre o olho, né? Ainda talvez estava orando de olho aberto, ele percebe uma moça linda, maravilhosa, né? A Bíblia diz que ela era muito formosa e que ela havia justamente tirado a água do poço, estava se retirando e ele corre até ela e diz, abaixa o teu cântaro para que eu beba água. Meus queridos, a prova de Deus foi tão maravilhosa, parecia impossível, que ela diz, beba sim, Senhor. E abaixou o cântaro então, para que ele bebesse água. E ainda o cântaro nas mãos dela, ela esperou que ele bebesse até se saciar. E ela diz, após o Senhor se saciar, então, eu vou também dar águas aos teus camelos. Aquilo era uma resposta da intimidade daquele mordomo com Deus, o seu Senhor. Ele havia pedido daquela forma. E a Bíblia diz que ele ficou ali admirado, porque ela corria, pegava água e levava para um camelo. Corria e pegava água, levava para o segundo camelo, corria e pegava água e levava até o 10º camelo. E a Bíblia diz que ele ficou ali admirado, vendo a provisão e a resposta de Deus. E ele ficou admirado, mas não fez barulho, não interferiu. Ele viu o agir de Deus em silêncio, glorificando a Deus, por Deus estar respondendo exatamente aquilo que ele em segredo falou com o próprio Deus, o Deus de Abraão. Por isso o título da nossa mensagem é Como proceder diante do agir de Deus? Meus irmãos, às vezes nós nos perdemos diante da manifestação de Deus. Primeiro, às vezes não estamos falando intimamente com Deus, não estamos pedindo a Deus de forma íntima, dizendo, Senhor, eis-me aqui diante do teu poço. As pessoas fazem movimento, as pessoas tiram água, mas eu estou falando contigo, eu estou precisando do agir do Senhor, eu preciso de confirmação do Senhor. Agora é a hora do momento do Senhor e eu estou diante deste poço. É o poço da bênção, é o poço do sinal, é onde eu cheguei e vejo que o Senhor pode manifestar agora o teu poder. E você e eu às vezes não provamos Deus. A Bíblia diz, vinde, provai que o Senhor é bom e Deus é bom. E aquele mordomo estava ali então
provando a bondade de Deus, não para com ele, mas para com o seu senhor Abraão. Ele estava fazendo tudo para agradar o seu senhor, para fazer o seu senhor feliz. Abraão já estava velho em idade, né? Isaac estava ali com seus 40 anos aproximadamente, e Abraão estava com seus 140 anos aproximadamente, e precisava de um agir de Deus, de um confirmar de Deus, e tudo isso ficou agora nas mãos do mordomo fiel, do mordomo justo, né? Não ficou na mão de nenhum outro profeta, não ficou na mão de nenhum outro sacerdote, ficou na mão de um mordomo que havia cuidado dos bens do seu senhor. E ele então, junto ao poço, camelos ajoelhados em outra parte, e ele ali falando com Deus, e antes de terminar de falar, Deus estava respondendo a prova que ele colocou diante de Deus, e Deus então o abençoa, e ele vê que a bênção de Deus estava ali, que Deus estava respondendo. Talvez naquela hora ele estava dizendo: obrigado, Senhor, porque é bom servir, é bom falar com Deus de Abraão, o meu Senhor. Meu querido e minha querida, você também, que é filho de Abraão na fé, que crê em Deus como creu teu pai, o meu pai na fé, Abraão, podemos falar com Deus, podemos chamar Deus à prova e provarmos que Deus é bom, que Ele responde a minha oração e a tua antes mesmo de terminarmos de falar, como aconteceu com aquele mordomo. O importante é você primeiro ser fiel a Deus, primeiro servir a Deus em novidade de vida, é sair desse mesmismo que as pessoas estão, desse mundinho de vai e vem, de vai à igreja e nada acontece, ora a Deus e nada acontece. Você precisa às vezes fazer um sacrifício longo, como fez esse mordomo, de estar no lombo de um camelo por muitas horas, muitos dias, talvez sofrendo o calor do dia e o frio da noite, mas para chegar ao teu propósito, para você chegar onde você quer chegar, às vezes é necessário sacrifício, e sacrifício que vai doer na tua alma, no teu corpo, na tua pele, como também às vezes dói na minha pele. São sacrifícios que agradam a Deus, e Deus responde com poder quando nós falamos com Ele com sinceridade, quando nós servimos a Ele com sinceridade. Às vezes Deus não está nos respondendo porque nós não estamos perguntando da forma adequada, nós não estamos servindo a Ele da forma adequada. Eu disse ontem, e tem muita gente que sabe de tudo, que conhece tudo, quer se informar de tudo, mas não busca se informar da grandeza do seu Deus e de como servir a Deus. O mundo está caminhando para a passos largos, para um abismo eterno, pensando que está agradando a Deus. Nós vamos falar, né, do que essa menina recebeu, essa moça recebeu de presente, que era costume lá no meio do povo árabe, lá no meio do povo do Oriente, mas nós não podemos manter esses costumes na nossa cultura, no nosso meio de adorar a Deus, e as pessoas estão misturando tudo, estão fazendo de tudo para se modernizar, para se embelezar. A Bíblia diz que aquela moça era formosa, sem invenção alguma, sem lipoaspiração, sem silicone, ela era linda, natural. E nós vamos ver que tem muita gente procurando caminhos mundanos, caminhos sujos, se deixando levar por esse mundanismo aí, e se embelezam, fazem os seus corpos todo formoso, todo distribuído, e vão com esses corpos formados para a igreja, siliconados para adorar a Deus e dizer: a Deus está agradando do meu louvor e da minha adoração, enquanto você está enchendo o teu corpo de coisas mundanas para promover sensualismo onde você passar. Tem gente fazendo cirurgia plástica para promover sensualismo.
para chamar a atenção. Não era o caso de Rebeca, que era linda, naturalmente, e depois então ela se enche da graça de Deus e mais linda fica. Então, o que eu quero dizer para você, Deus quer trabalhar com você. Deus quer que você saia desse mundanismo nojento que existe por aí, dessas ofertas mundanas que existe por aí. É que coloca uma tatuagem aqui, é que coloca uma coisinha ali e veste uma roupa indecente e você vai chamar a atenção. Você vai chamar a atenção de homens carnais. Você vai adorar o diabo no teu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que vai acontecer é que você vai ficar longe de Deus. Você vai ficar separada e separado de Deus. Quanto mais músculo você coloca no seu corpo para sensualizar as mulheres, homem, saiba disso, mais separado de Deus você está. Quanto mais roupa sensual você veste para agradar ao diabo e aos seus eleitos, mais separado de Deus você está. Nós estamos caminhando para o fim do mundo. Não é à toa este calor, não é à toa esta guerra, esse calor que temos no Brasil e esta guerra que temos em Israel. Os sinais estão dizendo que Jesus está voltando e se você não se cuidar, você vai para o abismo eterno, onde morará, ali estará o diabo e seus anjos e o mundanismo ali, os ímpios ali. Então abra o teu olho enquanto é tempo, busque a Deus enquanto é tempo e cresça na palavra do Senhor. O mordomo observou admirado, em silêncio, o agir de Deus. Faça isso, ore a Deus, busque a Deus e observe o quanto Ele age na tua vida e na minha vida. Deus te abençoe e abençoe a tua família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, longas horas buscando a Deus. Um grande abraço meu. Deus te abençoe. Pastor Riva Martins. E Deus abençoe a tua família e a tua mente no nome de Jesus.